Então, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre escalonamento, como eu já falei para vocês. E essa aula de hoje é bem interessante, assim, porque é o cerne, é como se fosse assim o núcleo de como é que o sistema operacional decide sobre o uso da CPU, tá? Então a gente vai falar sobre vários algoritmos de escalonamento que são possíveis, tá? E na verdade a gente não vai falar de nenhum específico, ok? Mas é uma parte muito importante, muito interessante do nosso curso. E, na verdade, é só uma introdução a escalonamento, porque, na verdade, é um assunto muito vasto, tá? E aí, só para a gente ter uma noção de como é que é possível bolar, né, projetar um algoritmo que vai decidir quem é o próximo processo que vai ganhar a CPU, ok? Eu costumo dizer que se a gente está falando de um sistema operacional que usa múltiplas threads, tá? Então, esses algoritmos, eles podem ser adaptados para o sistema operacional decidir qual é a thread que vai ganhar a CPU, tá certo? Porque, na verdade, se o sistema operacional dá suporte a threads, que são as threads de núcleo, né, como a gente já conversou na aula passada, então, o que o sistema operacional vai escalonar são essas threads. Se a gente está falando de um sistema operacional que não dá suporte a threads, ou seja, que podem até existir threads no nível de usuário, mas não no nível de núcleo, então o sistema operacional vai decidir qual o processo que vai usar a próxima CPU. Tá? Eu vou falar sobre isso já já novamente, só para a gente... Como é que eu faço aqui? Não, esse jeito que Marcos achou aqui não está muito bom, não. Não consigo passar o slide. Ai, meu Deus. Agora sim. Então, para a gente começar esse assunto, tá, de escalonamento, vamos retornar, né, um pouquinho para trás, falar um pouquinho sobre os estágios do processo. As threads, na verdade, elas vão ter esses mesmos estados, né? Uma thread, ela pode estar bloqueada, ela pode estar rodando, ela pode estar no estado pronto, ok? Então, a gente vai voltar um pouquinho atrás para a gente ver quando é que o escalonador é chamado, tá? A gente já viu isso em aulas passadas, foi inclusive assunto já da nossa prova, né, que a gente fez. E aí, para a gente relembrar aqui, né, tem um processo começa, vou falar sempre processo, mas lembre que pode ser uma thread, tá certo? Um processo é iniciado, né, um processo novo, ele vai passar direto para o estado pronto, né? O escalonador de processos, ele sempre escolhe um dos processos que esteja em estado pronto para poder usar a CPU, né? Então, o próximo processo a usar a CPU vai ser sempre um processo que está no estado pronto. Quando o escalonador do processo escolhe um determinado processo para executar, esse processo que foi escolhido, ele passa para o estado rodando. Gente, eu vou aqui ver o que é que essa menina quer, tá? Um momento.
Pronto, voltei. Foi mal, pessoal. Vocês estão aí ainda? Tem todo mundo tão calado, não fala nada. Vamos lá, começando novamente. Quando é que o escalonador de processos vai ser executado, tá? Para escolher um novo processo, né? O escalonador de processo vai ser chamado toda vez que ocorrer uma interrupção de relógio, e essa interrupção de relógio for causar, né, coincidir com a fatia, com o fim da fatia de tempo de um processo que estava rodando, né? Então, lembram que a gente já viu nas aulas passadas que de tempos em tempos o relógio manda uma interrupção para a CPU, né? Na 40ª interrupção, né? Essa interrupção vai ser tratada pelo sistema operacional e esse tratamento requer a chamada do escalonador, tá? Nesse momento, o escalonador vai pegar esse processo que estava rodando e vai mudar o estado dele, ele vai passar para o estado pronto, e o escalonador vai escolher um processo que estava no estado pronto, que vai passar para o estado rodando, né? Em outro momento, o escalonador também vai ser chamado quando um processo que está rodando, ele realiza uma chamada de sistema bloqueante, então aquele processo que estava rodando, ele vai precisar parar, né, ele vai ficar bloqueado, aguardando que essa chamada de sistema seja concluída, e só quando essa chamada de sistema for concluída, é que esse processo vai passar para o estado pronto novamente, para poder novamente rodar, tá? Então, quando um processo que está rodando, ele passa para o estado bloqueado, o escalonador de processo vai ser novamente chamado para escolher, dentre os processos que estão prontos, qual é o processo que vai ganhar a CPU, né? Qual é o próximo processo que vai executar na CPU, tá? Claro que aqui a gente está simplificando, né? Eu estou falando de uma única CPU, como é a dinâmica do que acontece para uma CPU. Se a gente tem várias CPUs, algo semelhante a isso vai acontecer para cada CPU, tá certo? Mas os algoritmos de escalonamento desenvolvidos para um sistema multiprocessado, quer dizer, um sistema que tem mais de um núcleo de CPU, eles são outros algoritmos que a gente não vai falar sobre eles hoje. Se tiver tempo, no decorrer do curso, se eu vi que a gente está seguindo bem direitinho o cronograma, eu tento tirar uma aula para a gente conversar sobre esses algoritmos de escalonamento, ok? Então, não é que os algoritmos que a gente vai ver hoje, eles não são adaptados para serem usados em múltiplas CPUs, assim, facilmente, né? Existem algoritmos específicos que vão ser usados nos sistemas multiprocessados, tá certo? Mas imagine que, se você tem um sistema multiprocessado, esse ciclo, né, de chamar o escalonador para decidir quem é o próximo processo que vai usar aquela CPU, esse ciclo ocorrer igualmente para todas as CPUs, tá certo? O que muda são as estruturas de dados que são usadas por trás para que esses escalonadores possam escolher processos sem ferir um ao outro, né? Porque se a gente tem exatamente o mesmo escalonador rodando em todas as CPUs, pode ser que dois escalonadores escolham o mesmo processo para rodar em duas CPUs diferentes. É isso que eu estou dizendo. Assim, tem que ter alguma adaptação desses algoritmos que a gente vai ver hoje para quando a gente vai ter um sistema multiprocessado, tá certo? Então, qual é a parte do sistema operacional que escolhe, né, quem é o processo que vai ganhar a CPU na próxima fatia de tempo que a CPU vai estar disponível, quem é o processo que vai executar? A gente chama isso de escalonador, tá? Então, todo sistema operacional vai ter um escalonador. E a gente chama de algoritmo de escalonamento o algoritmo que esse escalonador usa para decidir quem é o próximo processo que vai ganhar a CPU. Note que a gente está falando aqui de algo muito específico, quem é o próximo processo que vai ganhar a CPU, tá? Existem vários níveis de escalonamento, a gente vai falar um pouquinho sobre isso já já, mas o objetivo dessa aula é que a gente estude como é que o sistema operacional decide quem é o próximo processo, ou a próxima thread, que vai ganhar a CPU para rodar na próxima fatia de tempo, né? Porque lembram que quando a gente está falando de um sistema multiprogramado, o processador ele vai ser compartilhado por múltiplos processos, né? Tem múltiplos processos na memória, o processador é compartilhado no tempo por múltiplos processos, ok?
E aí, antes de a gente continuar, só para a gente fixar melhor, né, quando é que o escalonador, esse escalonador de processos que a gente vai falar hoje, quando é que ele vai executar? Quando é que o sistema operacional vai executar e vai chamar o código desse escalonador de processo para decidir sobre algo, né? Então, como a gente já falou, todas as vezes que a fatia de um processo que estava executando na CPU termina, a fatia de tempo desse processo termina, tá? Então, esse escalonador vai ser chamado para decidir quem é o próximo processo que vai executar naquela CPU. Claro que, desde que começou o curso, a gente conversou sobre sistemas que preempção, né? A gente fala sobre um sistema operacional que tem o poder de tirar, tirar da CPU um processo que está rodando e escolher outro processo para rodar, com o objetivo de fazer esse pseudo-paralelismo, que é que todos os processos possam progredir sua computação, né, de forma paralela, mesmo que a gente esteja falando só de uma CPU, né? Então, nesse caso, o escalonador vai rodar quando os sistemas são preemptivos, mas tem em outros momentos também esse escalonador vai ser chamado, né? Então, quando o processo termina, um processo que está rodando, e enquanto ele está executando dentro de sua fatia de tempo, ele termina, ele não tem mais nada para processar, né? Chegou o exit zero. Nesse momento, o escalonador vai ser chamado, porque ele precisa escolher o próximo processo que vai usar a CPU, para a CPU não ficar ociosa, tá? A gente já viu também, quando um processo faz uma chamada que está rodando, faz uma chamada de sistema bloqueante, o escalonador de processo vai ser chamado, porque esse processo que estava rodando, ele vai ser bloqueado, ele vai ficar bloqueado até que essa chamada de sistema seja concluída, e o escalonador de processo vai ser chamado para escolher outro processo para usar a CPU. Tudo objetivando o uso eficiente da CPU, tá? A gente não quer a CPU ociosa. Enquanto tiver processo pronto para rodar, a gente quer que esse escalonador escolha um desses processos para ser executado na CPU, tá? Quando um processo que está rodando, ele cria um novo processo, né, a gente viu em aulas passadas que, exceto o primeiro processo, né, o primeiro de todos, né, os demais processos, eles são criados por outros processos. Então, se tem um processo que está rodando e ele cria um processo filho, o escalonador também vai ser chamado para decidir se o processo pai continua rodando ou se o processo pai vai perder a CPU para o processo filho, tá? Se chegar também uma interrupção de algum dispositivo de entrada e saída, né, a gente também viu em aulas passadas que dentro da CPU tem um componente de hardware que vai ser responsável por receber as interrupções que chegam dos dispositivos de entrada e saída, que são aqueles choquinhos que são enviados, né, claro, com bastante informação para que essa interrupção seja tratada, mas quando a CPU recebe, de fato, né, desse componente de hardware, uma interrupção para ser tratada, aquele processo que estava executando na CPU, ele vai ser interrompido. Para que aquela interrupção seja tratada, né, o sistema operacional vai executar uma rotina de tratamento de interrupção, e essa rotina de tratamento de interrupção, quando ela finalizar, ela vai chamar o escalonador de processo para escolher um novo processo para ser executado naquela CPU, né, na próxima fatia de tempo daquela CPU, tá? Ou um novo processo para ser executado. E também, isso que a gente já falou, né, quando chega uma interrupção de relógio, né, ou na 40ª interrupção de relógio, né, acabou a fatia de tempo daquele processo que estava executando, o escalonador de processo também vai ser chamado, tá? Claro que aqui, eu estou tentando simplificar um pouco, porque a gente tem algoritmos de escalonamento que são preemptivos e algoritmos que são não preemptivos, tá? Eu sempre enfatizo muito mais os algoritmos preemptivos, porque eles são mais comuns no nosso dia a dia, tá? Algoritmos em que o sistema operacional, ele tem esse poder de interromper um processo que estava rodando e escolher outro processo para rodar, né? Com esse objetivo de permitir que todos os processos progridam na sua computação, tá? E aí, quando um sistema é preemptivo, né, e ele realiza essa interrupção de um processo, né, para que outro processo execute, todo o salvamento de contexto deve existir, né, aquele processo que vai perder a CPU deve ter todo o seu contexto salvo lá na tabela de processos, e o processo novo que vai ganhar a CPU, ele deve ter o seu contexto restaurado, né, para que ele consiga
continuar a sua execução do ponto onde ele parou desde a última vez em que ele foi processado, né, em que ele foi executado, tá? Esses sistemas são muito comuns em sistemas interativos, que são sistemas que a gente está mais acostumado a usar, né, sistema em que a gente pode interagir com aquela plataforma, com aquele sistema computacional, tá? Existem outros tipos de algoritmos de escalonamento que a gente diz que eles são não preemptivos, tá? Esses algoritmos não preemptivos, a gente vai falar também de alguns deles aqui. Esses algoritmos não interrompem um processo que está executando para executar outro, tá? Eles são executados em tipos específicos de sistemas computacionais, a gente vai falar já já sobre eles, mas, na verdade, o escalonador de processo vai rodar muito menos aqui, porque, em geral, para esse tipo de sistema não preemptivo, o escalonador vai escolher um processo, que a gente geralmente chama de tarefa, para esse tipo de sistema, e esse escalonador, ele não vai ser chamado de tempos em tempos para interromper essa tarefa e chamar outra, botar outra tarefa para executar, certo? Ele só vai ser chamado ou quando aquela tarefa termina, tá? Ou se ela bloqueia, talvez ele seja chamado, mas também depende muito de como é que foi implementado esse sistema. Ou se acontecer um erro fatal, né, essa tarefa tem que ser terminada, ele vai ter que ser escolhido para ver qual a próxima tarefa a ser executada, tá? Então, quando a gente está falando de um sistema não preemptivo, de um escalonador não preemptivo, que é esse que não, de tempos em tempos, ele não é chamado, e ele não tem esse poder de interromper a execução de uma tarefa para escolher outra para executar, certo? Então, ele roda menos vezes, tá? Já já isso vai ficar bem mais claro, ok? Como eu já também adiantei aqui, a gente vai falar sobre alguns algoritmos de escalonamento, só para a gente ter uma noção de como é que se pensa em algoritmos de escalonamento, como é que eles funcionam, mais ou menos, tá? Mas a verdade é que escalonamento é uma área muito vasta, tá? Existem escalonamentos em níveis bastante diferentes, tá? A gente vai falar de escalonamento dentro de um sistema operacional, uma única máquina, né, digamos assim, de uma plataforma de hardware, mas a gente tem escalonadores de muitos outros níveis, tá? A gente tem escalonadores para supercomputadores, também vai ter o escalonador, que a gente vai falar já já sobre isso. A gente tem numa nuvem, né? Numa nuvem computacional, a gente vai ter o escalonador da nuvem para ver quais são as VMs que vão rodar em cada host. Dentro de um computador, né, no topo de um sistema operacional, a gente pode ter um sistema de virtualização e a gente vai ter lá também um escalonador que vai decidir quais das VMs que vão executar. Então, existem muitos níveis de escalonamento, tá? A gente poderia ter uma disciplina inteira para falar só sobre isso, só que a gente só vai ter uma aula. Então, eu quero só dar uma noção, né, de como é que é esse escalonamento de processos em um sistema computacional mais simples, né, de um sistema operacional que executa, tá, em uma plataforma de hardware, certo? Dependendo do tipo desse sistema computacional e do propósito dele, tá, aquele algoritmo de escalonamento, ele pode ter objetivos diferentes a serem alcançados, tá? Então, se eu tenho um sistema computacional em rede e os usuários se logam naquele servidor para usar serviços daquele servidor, a gente pode tentar ser justo, o escalonador pode tentar, o objetivo do escalonador pode ser justiça entre os usuários, ou os processos dos usuários, né, para que todos os usuários obtenham uma fração justa daquele servidor. Em um sistema, por exemplo, de cluster, né, ou de nuvem computacional, um escalonador pode objetivar economizar energia, tá? Então, eu quero consolidar os processos em determinadas máquinas para desligar outros e economizar energia. Ou, de repente, dentro de uma mesma máquina, o escalonador de processos sabe a hora que pode diminuir a voltagem da CPU e economizar energia, tá? Tornando a CPU mais lenta, mas economizando energia, em uma hora em que não tem muitos processos para rodar. Eu posso pensar em um escalonador que objetiva reduzir a quantidade de mudança de contexto, né? Mudar o contexto de um processo para outro é um custo de escalonamento, né, para sistemas preemptivos.
Porque eu deixo de rodar o processo do usuário e vou rodar o sistema operacional, para que o sistema operacional organize, né? Organize a casa para que aquele processo que perdeu a CPU possa depois voltar do ponto onde parou e o novo processo que vai executar possa voltar a executar do ponto onde parou, tá? Então, mudança de contexto é cara. A gente pode pensar em sistemas de escalonamento que priorizem certos tipos de aplicações. Enfim, não existe o escalonador perfeito, né? Não existe, como a gente diz, a bala de prata, que não, ela não existe. Existem muitos tipos, por isso que eu vou dar aqui só uma sensação de vários tipos diferentes de escalonador, vários algoritmos diferentes, mas na verdade a gente não vai falar de nenhum escalonador, de nenhum sistema de verdade, tá? É mais para vocês terem esse embasamento e esse conhecimento de como é que é esse processo, né, de escolha de quem é que vai usar a CPU, certo? Então, a gente já falou que uma das características de um escalonador é que ele pode ser não preemptivo e ele pode ser preemptivo, tá? O não preemptivo é aquele que não interrompe a execução de um processo para escolher outro processo para rodar. Então, esses algoritmos de escalonamento, eles não têm esse objetivo de fazer todos os processos progredirem simultaneamente, né? Em geral, é um tipo de sistema que tem outro objetivo, tá? E a gente tem os preemptivos, tá? Então, isso aqui já é uma caracterização de um algoritmo de escalonamento. Ele pode ser não preemptivo e ele pode ser preemptivo. Uma outra caracterização são algoritmos que são offline e algoritmos que são online, tá? Os algoritmos que são offline é como se eles já soubessem quais são as aplicações que ele quer rodar, tá? E aí eles se organizam, né? Eles definem um planejamento de quem é a primeira aplicação, quem é a segunda, quem é a terceira, quem é a quarta, e assim sucessivamente, tá? Em geral, algoritmos offline são não preemptivos, tá? De forma que eles tendem a executar toda uma aplicação até que ela termine, e aí a próxima aplicação vai ser escolhida, tá? E a gente tem algoritmos que são online, né, que permitem que novas aplicações cheguem, né, para executar em qualquer momento. Tá? Então, se a gente está falando de um computador de propósito geral, como esses que a gente usa, nossos computadores pessoais, tá? O algoritmo de escalonamento de um computador pessoal, né, de propósito geral, vocês acham que ele é offline ou é online? Vamos ver se vocês estão acordados. Offline, ele sabe de antemão quais são todas as aplicações que ele tem que escalonar. E o online, a qualquer momento, uma nova aplicação pode surgir aqui, uma nova aplicação que vai passar a estar lá na fila dos processos prontos. O que é que vocês acham? Tem que ser online, né, Douglas? Porque não faz sentido que a gente chegue, a nossa máquina é logo cedo, 6 da manhã, você acorda, diz, hoje eu vou rodar tais e tais e tais processos, né? E nada mais além disso. Então, não faz muito sentido, tá? Mas para outro tipo de sistema, que a gente vai ver já já, faz sentido, ok? Então, quando a gente vai falar de escalonamento, é bom que a gente entenda sobre categorias diferentes de sistemas, tá? Não são nem de aplicações, são de sistemas mesmo, ok? Então, basicamente, aqui eu estou me baseando no livro, tá? Não significa que só existam esses tipos, mas estou me baseando no livro que a gente está usando para facilitar. A gente fala de 3 tipos de sistemas diferentes. E esses 3 tipos de sistemas diferentes, cada um requer um tipo de escalonador diferente, ok? Pelo próprio contexto daquele sistema, pelo próprio propósito daquele sistema. Um tipo de sistema que a gente chama, o livro chama de sistemas em lote, tá? Para ser mais moderno, eu acho que a gente pode falar em sistemas de alta performance, de alto desempenho. Tá? Imagine supercomputadores, né? É um computador só, você pode até imaginar que você tem um só sistema operacional lá rodando, ok? Mas é um supercomputador. Ele tem centenas ou milhares de núcleos, a quantidade de memória dele é gigantesca, de disco e tudo mais. Tá? É um supercomputador, vocês já devem ter ouvido falar nesse tipo de sistema. Tá? Para esse tipo de sistema,
esse tipo de sistema ele não tem usuário interativo. A gente não se loga no supercomputador e fica lá interagindo, solicitando coisinhas, esperando a resposta, tá? Um supercomputador, ele espera que você passe para ele quais são as tarefas, ou a gente chama de tarefa nesse caso, tá? Mas são processos, quais são as aplicações que eu quero rodar. E aí eu passo quais são os dados de entrada dessa aplicação, eu passo a aplicação, digo, eu quero rodar isso aqui. E o usuário passa isso para o supercomputador e vai embora, ele não fica lá esperando nada. Depois o usuário recebe um e-mail, ó, terminou aqui o seu processamento, tá aí o resultado, certo? Então, são sistemas que não têm usuários interativos, tá? Interagindo ali com aquele sistema. Um outro tipo de sistema, que é o que a gente usa mais, né, a gente tem usuários interativos. Então, eu abro um editor de texto, eu vou interagir, eu vou editar um texto, eu edito, espero que o cursor fique lá piscando novamente para que eu edite mais, né? Eu vou abrir um terminal, vou executar alguma coisa no terminal e aguardar a resposta, eu vou abrir um browser para navegar na internet, tá? Então, tem um usuário aguardando a resposta daquele sistema, certo? Para isso, a gente precisa de um tipo de escalonador diferente. E já adiantando, um escalonador que seja preemptivo, né? Porque não adianta o escalonador escolher uma aplicação para ela rodar, muitas aplicações, elas nem tem momento de terminar. Eu abro um editor, eu termino, eu fecho o editor na hora que eu termino de editar o documento que eu gostaria, que eu queria editar, né? Eu abro um browser, eu só fecho aquele browser no momento em que eu não quero mais navegar na internet, então eu fecho aquele navegador, né? Então, são tipos também de aplicações diferentes que roda. No sistema de supercomputador, eu boto para rodar, sei lá, um simulador que vai descobrir qual é, sei lá, tendência de chuvas para o sertão da Paraíba. E aí eu tenho uma aplicação que tem um monte de equação matemática, passo dados de entrada, e lá aquele negócio vai ser processado por algum tempo e vai me retornar o resultado. Ou eu vou passar para lá uma animação que tem que ser renderizada e eu vou passar os dados para renderizar aquilo ali e vou deixar lá aquele negócio rodando e depois eu recebo a resposta, né? Então, são tipos de aplicações diferentes também que a gente pode, em geral, imaginar para esses tipos de sistemas, tá? E ainda tem os sistemas de tempo real, que são sistemas que rodam aplicações que têm prazos para terminar. Tá? A gente vai falar também sobre os escalonadores. Assim, aqui a gente nem vai falar para esse tipo de sistema, porque aqui é muito específico, mas a gente também vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, a gente tem esses três sistemas, cada um com seus tipos de aplicações mais comuns, com seu propósito, tá? E com seus objetivos. E para cada um desses sistemas, a gente vai ter escalonadores diferentes, com propósitos diferentes e que funcionam de forma diferente, tá? A única coisa assim que a gente pode falar que é comum para os três são alguns objetivos, porque são comuns para quase todo escalonador, seja em que nível que a gente estiver falando, tá? Então, por exemplo, o objetivo de justiça, tá? De ser justo na distribuição dos recursos entre os processos, tá? Nem é ser justo para distribuir igualmente entre os processos, mas ser justo no sentido de que porque quando a gente usa prioridades, né, alguns usuários, alguns processos têm prioridade, eu quero ser justo no sentido de que aqueles que têm maior prioridade realmente recebam fatias maiores, né, de recursos do que aqueles que têm menos prioridade, tá? Então, buscar por justiça, geralmente todos os algoritmos de escalonamento buscam, tá? Garantir que a política de escalonamento vai ser, de fato, cumprida, tá? Então, se eu quero que os processos que terminam muito rápido sejam executados primeiro, então eu quero que o meu algoritmo de escalonamento, que essa política que eu decidi para o meu escalonamento, que os processos pequenos rodem primeiro, eu preciso garantir que isso seja, de fato, cumprido, tá? Como se fosse uma verificação, né, daquele algoritmo de escalonamento. E eu tenho um terceiro objetivo que é comum a todos, que é tentar manter todos os recursos do sistema ocupados, tá? Então, os escalonadores, em geral, eles tentam
objetiva, né, o escalonador que a gente vai falar agora, ele objetiva, na verdade, manter a CPU utilizada o tempo todo, né? Então, quando um processo ele bloqueia, ou quando ele termina, imediatamente o escalonador vai ser chamado para escolher logo outro processo e manter aquela CPU sempre ocupada, tá? Mas existem outros níveis de escalonamento, tá? Que a gente vai falar sobre eles, que também tem o objetivo de manter ocupados todos os recursos do sistema, né? Que eles vão operar todos juntos, certo? A gente já começou a conversar um pouco sobre isso quando a gente falou sobre as características das aplicações, né? As aplicações que são mais limitadas por CPU e as aplicações que são mais limitadas por entrada e saída, lembram? Então, quando a gente fala de aplicações que são mais limitadas por CPU, a gente geralmente vê que elas usam bastante CPU e aí bloqueiam para a espera de alguma operação de entrada e saída. Depois, quando essa operação termina, isso aqui é como se fosse um ciclo de um processo limitado por CPU, tá? Ela usa bastante CPU, bloqueou. Eita. Bloqueou. Aí usa, quando terminou aquela operação de entrada e saída, ganhou a CPU novamente, usa bastante a CPU antes de bloquear, né? Já uma aplicação que é limitada por entrada e saída, ela tende a usar um pouquinho de CPU e já bloqueia a espera de uma operação de entrada e saída. Aí, quando a operação termina, tem mais algum pouquinho de processamento e já bloqueia a espera de outra operação. E assim vai. Então, a gente vê que uma aplicação que é limitada por CPU, né, ela passa mais tempo em estado pronto, né? Porque todas as vezes que ela executa aqui é porque ela estava no estado pronto e ela pôde ser escolhida pelo escalonador para ser executado, concorda? Já uma aplicação que é limitada por entrada e saída, ela passa muito mais tempo em estado bloqueado. E quando ela fica pronta, ela roda um pouquinho, né? Se a gente vai falando de um sistema preemptivo, que tem aquela fatia de tempo pré-estabelecida, em geral, ela nem vai usar a fatia de tempo toda, já vai bloquear antes mesmo de terminar a fatia de tempo dela, à espera de uma nova operação de entrada e saída, tá? Então, a gente já conversou um pouquinho sobre escalonamento, que é um escalonamento que a gente chama de médio prazo, tá? O sistema operacional tem uma parte do sistema operacional que precisa decidir quem são as aplicações que vão ficar na memória, né? Lembram que no início dessa disciplina a gente vai falar aqui sobre sistemas operacionais multiprogramados. Sistemas operacionais multiprogramados mantêm muitas aplicações na memória, de forma que qualquer uma delas, né, desde que esteja no estado pronto, pode ganhar a CPU para executar, né? Isso eu espero que já esteja claro, assim, na mente de vocês. E aí, esse escalonamento de médio prazo, ele tenta escolher, né, é uma parte do sistema operacional que tenta decidir, que decide quais são as aplicações que vão ficar na memória, tá? E, em geral, leva em consideração essa característica da aplicação, né? Porque a gente já conversou antes. Se na memória, né, só tem aplicação limitada por CPU, tá? A gente vai ter duas consequências. Bom, eu vou fazer uma pergunta para vocês participarem, preste atenção, tá? Imagine que a gente vai ter uma memória, né, na memória principal, vão ter várias aplicações. Imagine que o sistema operacional decidiu, sei lá, tem 5, 6 aplicações lá, só para simplificar. E todas elas são limitadas por CPU, né, são desse tipo aqui. O que é que vai acontecer com os recursos desse sistema, pessoal? Vocês entenderam a Ele vai ficar pergunta? sobrecarregado o tempo todo, né? A CPU vai ficar em uso, isso é bom, tá, Júnior? A CPU vai ficar o tempo todo em uso. O que é que vai acontecer com o disco? E ele vai ficar ocioso, porque não está O sendo disco vai ficar solicitado em ocioso, momento nenhum. exatamente. É o inverso das Exatamente. aplicações que são controladas somente por entrada e saída, que podem fazer a CPU ficar totalmente ociosa. Exatamente. Então, esse escalonamento de médio prazo, que decide sobre esse mix de aplicações que vão estar na memória, né? O ideal é que a gente tenha aplicações tanto limitadas por CPU e outras limitadas por entrada e saída, né? De forma que o sistema operacional possa garantir que esse escalonador que a gente vai falar agora, porque esse escalonador que a gente está falando agora, ele só pode escalonar processos que estão na memória, concorda?
Eu posso até ter um processo que o usuário clicou lá para executar, mas se esse escalonador aqui de médio prazo não colocou esse processo na memória, ele não pode executar. Então, esse escalonador que a gente vai falar agora, ele não pode escolher esse processo para executar, tá? O escalonador que a gente está falando hoje, ele só escolhe os processos que estão na memória. E tem outro pedaço do sistema operacional que faz essa escolha. E o ideal é que esse processo que faz essa escolha, que a gente chama escalonamento de médio prazo, tá certo? Esse componente do SO que decide quais são os processos que vão estar na memória, é que ele tenha um mix, né? Alguns processos que são limitados por CPU e outros que são limitados por memória, de forma que, para que a CPU fique sempre ocupada, sempre exista um processo pronto. E para que o disco, né, ou os dispositivos em geral, de entrada e saída, para que eles também tenham um bom uso, que sempre tenham processos que tenham alguma demanda de entrada e saída também, para que esses recursos também sejam usados, tá? Então, a gente já falou aqui de 2 níveis de escalonamento, né? O que a gente vai conversar hoje mais é o escalonador de curto prazo. O objetivo dele é decidir quem é o próximo processo que vai rodar na CPU. Só isso. Esse próximo processo, ele tem necessariamente que estar em memória. E quem decide quem são os processos que estão em memória já é um outro componente do SO, que a gente chama de escalonador de médio prazo. E esse escalonador de médio prazo, ele tem o objetivo de manter esse mix de aplicações na memória para que todos os recursos possam ficar ocupados. Ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Quem tiver dúvidas, por favor, pergunte, porque eu vou progredir aqui na aula. Curto prazo. Pronto, Marta. O escalonador de curto prazo, eu nem vou ter uma figura aqui agora, mas imagine que a gente vai ter várias aplicações, processos, né, que já estão em memória, tá? Dentre esses processos que estão em memória, alguns deles vão estar no estado pronto, concorda? O escalonador de curto prazo tem um único objetivo. Quando esse escalonador é chamado, tá? Ele olha para todos os processos que estão em estado pronto e decide qual deles é o próximo que vai ser executado, ou seja, qual é o próximo que vai ganhar o direito de usar a CPU, ok? Então, esse é o objetivo do escalonador de curto prazo, é só decidir, tá, a CPU ficou ociosa, por alguma razão não tem ninguém rodando agora, quem é que vai rodar nessa CPU? É só esse o objetivo do escalonador de curto prazo. O de médio prazo é, eu tenho aqui uma memória RAM de, sei lá, 16 GB, de todas as aplicações que o usuário já pediu para rodar, né, o que eu posso rodar aqui nesse sistema, quais são as que eu vou deixar aqui na memória, tá? Aí o escalonador de curto prazo, ele só pode decidir, né, quem é o próximo que vai rodar na CPU, ele vai escolher um desses que estão na memória e que estão em estado pronto para poder ganhar a CPU. Então, curto prazo é uma coisa bem imediatista. A CPU agora eu posso escolher um novo processo para rodar aqui nessa CPU. Que processo eu vou escolher? E aí ele escolhe, é só isso, tá? O de médio prazo eu tenho vários processos que podem estar residindo aqui na memória. Quem é que eu vou deixar em memória? Quem é que eu vou deixar em disco? Tá? Se eu tenho poucos processos rodando, talvez todos fiquem em memória. Se eu tenho muitos, tá? Por questões de desempenho, talvez o sistema operacional tenha que tomar essa decisão de quais são os que vão ficar na memória e quais são os que vão ficar no disco, e quando é que eu vou alternar, né? Trazer algum que está na memória para o disco, algum que está no disco para a memória, para que a gente tenha esse mix de processo na memória e que dê para o escalonador de curto prazo uma boa possibilidade de um processo que vai rodar na próxima fatia de tempo da CPU, certo? Então, agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre algoritmos de escalonamento, tá? De sistemas operacionais, certo? O algoritmo de escalonamento, né, como já deve estar claro para vocês, ele simplesmente vai planejar o uso dos recursos. Pode falar, Marta. Os sistemas em lote, eles vão ter escalonador não preemptivo? Não preemptivo. A gente vai falar até alguns exemplos aqui já, certo? Mas aí vai ser não preemptivo mesmo.
tá? Tá, ok, obrigada. Então, esse escalonador do sistema operacional, ele tem que planejar os recursos, né? E como eu falei, ele vai operar em vários níveis, porque o escalonador de curto prazo, ele tem uma escolha para tomar, que é, eu tenho esses 20 processos aqui em memória, desses 20 processos que estão em memória, 5 estão em estado pronto. Então, quais desses 5 eu vou botar para rodar aqui na CPU, tá? Essa é a decisão do escalonador de curto prazo. Mas outros escalonadores vão ajudar a fazer esse planejamento do bom uso de todos os recursos do sistema computacional, tá certo? Claro, obedecendo, né, cada tipo de compartilhamento de recursos, né? A gente tem CPU, que é compartilhada no tempo, rede compartilhada no tempo, disco, né, outros dispositivos de entrada e saída, compartilhado no espaço, tá? E aí, objetivando o bom uso de todos os recursos, que é o objetivo de existir, um dos objetivos, né, de por que o sistema operacional existe, tá? E aí, como eu falei, para que esse planejamento seja adequado, é preciso que existam escalonadores de muitos níveis. Um desses escalonadores, a gente já falou, né, é o de médio prazo. Ele decide o seguinte: esse programa aqui, que o usuário que está aqui, que pode ser executado, ele deve ficar na memória agora ou não, né? Esse escalonador de médio prazo é quem decide sobre aquele mix de aplicações que fica em memória, né? De preferência que eu tenha muitas que sejam limitadas por CPU e muitas que sejam limitadas por memória, para que sempre tenha alguma aplicação para rodar e que todos os componentes de hardware daquele sistema fiquem ocupados, tá? A gente tem o escalonador de curto prazo, que decide, como eu já falei, qual o próximo que vai rodar na CPU. Então, esse escalonador de curto prazo, ele já tem a atividade dele limitada pelas decisões do escalonador de médio prazo, né? Porque esse de curto prazo, ele só pode escolher um processo que está na memória em estado pronto para executar, certo? Além desses escalonadores, tem o escalonador de longo prazo. Um escalonador de longo prazo é como se fosse assim, uma chance de corrigir o escalonamento de médio prazo, tá? Então, imagine que eu tenho, sei lá, 100 processos na memória, porque esse escalonador de médio prazo decidiu isso, tá? Ele decidiu que dos processos que podem executar, né, eles 100 vão estar na memória. Aí pode ser que esse 100 seja muito, e aí a gente tem ainda esse escalonamento de longo prazo, que é esse escalonador de longo prazo que define quem é que de fato pode entrar na fila de processos prontos, tá? Então, desses 100 que estão na memória, vamos supor que 80 estão no estado pronto, mas esse escalonador de longo prazo acha que, de acordo com algum algoritmo que ele executa, que a gente não vai ver aqui, eu só gosto de mostrar o contexto geral aqui para vocês, é esse escalonador que vai decidir quem é que vai entrar, de fato, na fila de processos prontos. E aí, o escalonador que a gente vai falar aqui, ele olha essa fila de processos prontos e decide quem é que vai ser executado, tá? Então, esse escalonador de longo prazo, tá? Ele também olha para essa questão do grau de multiprogramação, quantos processos eu quero manter nessa fila. Se ele mantiver bem pouquinho processo, a gente diz que é um grau de multiprogramação mais baixo, né? A chance de ter mau uso dos recursos vai ser maior. Se eu mantiver muitos processos, pode ser que a gente acabe tendo problemas de desempenho, por conta, por exemplo, de uso de memória, que pode ficar muito elevado. Então, esse escalonador de longo prazo, ele tenta decidir sobre esse mix de aplicações que pode ser admitida nessa fila de processos prontos, e esse de curto prazo olha para essa fila de processos prontos. E, além disso, a gente ainda tem, né, lá nos dispositivos de entrada e saída, lembrem que toda vez que um processo realiza uma chamada de sistema bloqueante, né, em geral, isso vai causar uma operação em algum dispositivo de entrada e saída, tá? Se a gente tem muitos processos, né, um processo estava rodando na CPU, bloqueou porque pediu uma operação de entrada e saída, sei lá, para um disco A. Começou um processo B, o processo B que ganhou a CPU também bloqueou, pedindo também uma operação para o disco A. E eu posso também imaginar, complicar aqui, eu tenho múltiplas CPUs e muitos processos pedindo
para realizar operações de entrada e saída nesse disco A. Então, obviamente que ali, naquele dispositivo, deve ter algum tipo de escalonamento para decidir quem é a próxima operação a ser realizada, né? Porque, por exemplo, um disco ele não vai conseguir realizar múltiplas operações simultaneamente, né? Vai ser uma por vez. Então, lá dentro também vai ter, do dispositivo também tem uma parte o dispositivo também tem sua parte, né, de escalonamento, considerando a forma como ele organiza essa fila de operações, né, de entrada e saída que precisam ser realizadas, tá certo? Então, assim, só para ficar mais claro, né, acho que uma figura às vezes fica mais claro, a gente vai sempre ter todo o sistema operacional, certo? Vai manter uma estrutura de dados que vai ser uma fila ou múltiplas filas, tá? Depende de como é que o escalonador funciona, de processos prontos, ok? Então, vai ter uma parte do sistema operacional que tem o direito de remover processos dessa fila e colocar outros processos, desde que esses processos estejam em memória, né? Então, o escalonador de curto prazo, ele vai escolher um processo que está nessa fila, um processo pronto que está nessa fila, que foi admitido pelo escalonador de longo prazo, e vai escolher um deles para executar aqui na CPU, tá? A CPU ficou ociosa, ele vai escolher um desses que está aqui na fila de processos prontos para executar. Se esse processo que está executando na CPU terminar, ok, terminou, tá? Mas tem outros caminhos que podem ocorrer aqui, né? O processo não terminou. O que terminou foi, em um sistema preemptivo, por exemplo, a fatia de tempo daquele processo, né? Terminou. O escalonador vai ser chamado novamente. Então, a fatia de tempo terminou, eu vou vir aqui por esse caminho, e esse processo vai voltar aqui para a fila de estado de processos prontos, tá? Uma outra opção é, esse processo, ele bloqueou e ele agora vai ficar numa fila de processos bloqueados à espera da realização de alguma operação de entrada e saída, tá? Quando essa operação de entrada e saída for concluída, esse processo vai novamente voltar para a fila de processos prontos. E um outro caminho que pode acontecer aqui é, esse processo que estava rodando aqui na CPU, ele criou um processo filho, tá? A partir dele, um processo filho foi criado, e aí, quando esse processo filho foi criado, tá? O filho pode executar e vir para a fila de processo pronto, enquanto que o pai vai simplesmente voltar para a fila de processos prontos. Isso é uma opção, tá? Esse gráfico aqui precisava de mais uma linha aqui, depois eu vou consertar. Mas aqui é mais ou menos o esquema geral, tá? Quem é que decide quem fica nessa fila de processos prontos é o escalonador de longo prazo, tá? De preferência, que seja um mix de processos limitados por CPU e por entrada e saída. Mas esses processos que podem ficar nessa fila são apenas os que já estão em memória, né? E de acordo com o escalonador de médio prazo, que é quem decide quem é que vai ficar na memória, tá certo? Só para a gente ter uma noção do todo. Mas hoje, aqui nessa aula, a gente vai falar só do escalonador de curto prazo, que é esse. Esse aqui, amarelinho, que decide. Quem é o próximo processo pronto que vai ganhar o processador? Certo? É desse que a gente vai falar agora. Considerando esses três tipos de sistema. Aí, primeiro, a gente vai falar dos sistemas em lote, certo? Os sistemas em lote são os sistemas que não têm usuários interagindo. São esses sistemas que eu falei para você. O usuário chega lá, não é nem que chega lá, né? O usuário, através de algum software, tá? Ele vai usar algum software, através do qual ele vai enviar aquele pedido de processamento para esse sistema, tá? Então, ele vai enviar os dados de entrada da aplicação, vai enviar o código, né, executável já da aplicação e tudo configurado direitinho. Enfim, vai existir uma interface para que o usuário realmente submeta esse pedido para aquele sistema, tá certo? Mas é só isso. Uma vez que o usuário submeteu a aplicação que ele quer executar, o usuário não fica lá esperando a resposta, tá? O usuário vai fazer o que ele precisa fazer, né, suas atividades diárias, e em algum momento ele vai receber uma notificação de que aquela aplicação foi concluída,
tá? Então, por exemplo, ele pode receber um e-mail avisando que aquela aplicação que ele pediu para ser executada, que ela foi terminada, tá certo? Esses sistemas a gente chama de sistemas em lote, tá? Eu acho que um exemplo mais moderno, antigamente tinha um negócio de cartões perfurados e tal, eu já sou velha, mas nem eu cheguei a usar isso. Mainframes também, né, que também nunca cheguei a usar, que eram grandes máquinas que o usuário chegava e botava o que precisava ser executado lá e saía e depois recebia o resultado, tá? De forma mais moderna, a gente pode pensar em supercomputadores, computação de alto desempenho, tá? Que tem esse objetivo de executar essas tarefas maiores, né? Tarefas que requerem um grande poder de processamento e que geralmente a gente não tem esse poder de processamento no nosso computador pessoal, por exemplo, tá? Nem o poder de processamento ou o poder de armazenamento de algo, de uma grande quantidade de dados, tá? E aí, os usuários usam esse tipo de sistema para requisitar que esse tipo de aplicação seja executado, ok? Então, o mais importante, a característica mais importante desses sistemas em lote é que não existe interatividade entre o usuário e o sistema, tá? A única interação entre o usuário e o sistema é a hora que o usuário submete a sua aplicação para ser executada, com os dados que essa aplicação precisa, né, para ser executada. E depois, quando essa aplicação termina, o usuário recebe a notificação, tá? Essa é a única interação que existe. E aí, em geral, esses sistemas, eles têm, é comum que eles tenham dois objetivos, tá? O escalonador desse sistema, né? Uma é de maximizar o número de tarefas concluídas por unidade de tempo. A gente chama isso de vazão. Então, quanto mais tarefas, né, quanto mais aplicações forem concluídas, sei lá, por hora, por dia, enfim, depende da unidade de tempo que eu quero usar, melhor, tá? Significa que eu estou sendo mais eficiente aqui no uso dos meus recursos. E também minimizar o tempo de retorno. O tempo de retorno é o tempo que passa desde que o usuário submete a sua aplicação para ser executado nesse tipo de sistema, até a hora que ele recebe a notificação de que essa aplicação foi concluída, tá? Esse é o tempo de retorno. Então, esse tempo de retorno, ele leva em consideração o tempo, né, porque vamos supor que eu vou usar um supercomputador aí de alguma universidade para submeter alguma tarefa que eu queira executar lá, sei lá, uma simulação para uma pesquisa que eu estou fazendo, tá? Eu passo lá, eu solicitei agora, são 11h05. Provavelmente, tá? Isso depende de quão usado está sendo esse supercomputador, né? Depende da competição que existe lá para o uso dos recursos, tá? Mas provavelmente minha aplicação não vai começar a rodar agora, tá? Então vamos supor que eu submeti a aplicação de 11h05, essa aplicação começou a executar em 1h da tarde. Então, essa aplicação teve 1h e 55 minutos em que ela ficou lá à espera de começar a rodar, né? A gente chama isso de tempo de espera. Depois, vamos supor que essa minha aplicação, nesse supercomputador lá que eu vou usar, vamos supor que ela roda em 5 horas. Então, ela esperou por 1h e 55 minutos, depois levou mais 5 horas para ser executada, para poder gerar os resultados necessários. E aí, a gente tem um tempo de retorno que é de 6h e 55 minutos, que é o tempo de espera, mais o tempo que a aplicação levou para ser completada lá no sistema, certo? Então, o ideal é que, claro que eu, como usuário, quero o menor tempo de retorno possível, né? A gente sempre tem muita urgência, né, de rodar o que a gente precisa rodar. Então, esse tipo de sistema também preza por tentar minimizar o tempo de retorno para os usuários, tá? São duas métricas que os escalonadores de sistemas em lote geralmente usam para avaliar quão bom está esse escalonamento, certo? Se eu modifico a forma de decidir quem é a próxima aplicação que vai rodar, e isso melhora a vazão, ótimo. Se eu modifico a forma, isso melhora o tempo de retorno, ótimo. Então, essas são métricas que são usadas até para comparar diferentes tipos de escalonadores para esse tipo de sistema, certo? Esse tipo de sistema, como a Marta já adiantou aqui na pergunta dela,
são sistemas que operam, em geral, com escalonadores não preemptivos, tá? Eu digo em geral porque, como eu falei, é uma área muito vasta, tá? Eu própria, é minha área de pesquisa, tá? Mas mais no nível de nuvem computacional, mas eu próprio não vou saber dizer, conhecer os milhares de escalonadores que existem para esse tipo de sistema, tá certo? Então, por isso que eu digo em geral, tá? Que nada, Marta. É bom participar mesmo. Eu gostei da pergunta. Então, esse tipo de sistema, geralmente, o escalonador dele é não preemptivo, tá? Como eu falei, são aplicações muito grandes, né, que requerem um grande poder computacional, geralmente que usam muita memória, que usam muito disco, que usam muito tudo, tá? Se fosse uma aplicação pequenininha, eu rodava na minha máquina, né? Não precisava de um supercomputador para rodar aquilo ali. Então, não faz muito sentido que eu fique pré-emptando uma aplicação para executar outra, sabe? Salvar o contexto de aplicações dessa, especialmente se usa muita memória e eu preciso tirar essa aplicação da memória para colocar outra, vai ser muito caro, tá? Não faz muito sentido isso. O que faz sentido, na verdade, é um escalonador que decide quem é o próximo, tá? E o escalonador só vai ser chamado de novo quando aquela aplicação termina. Quando aquela tarefa termina, né, o resultado vai ser enviado lá para o usuário, vai ser notificado com o resultado daquela tarefa, e o escalonador vai ser chamado novamente para escolher quem é o próximo, a próxima tarefa a ser executada, certo? Então, um algoritmo muito simples, e a gente vai começar por ele, é um algoritmo chamado primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Então, significa que existe, toda vez que o usuário submete uma tarefa, né, uma aplicação para ser executada nesse sistema em lote, tá? Essa submissão vai ficar numa fila, tá? Como essa aqui, parecida com uma fila de supermercado. Então, se esse aqui é o primeiro processo que chegou, ele inclusive é limitado por entrada e saída. Então, esse é o próximo processo, tá? Vamos supor que a CPU está ocupada executando alguma coisa, algum processo que chegou antes, alguma aplicação que chegou antes. Se essa aqui é a próxima aplicação da fila, tá? Porque essa aplicação chegou antes de todas essas outras que vêm aqui depois, então ela é a próxima que vai ser escolhida. É um algoritmo de escalonamento que não tem muita inteligência, né? Simplesmente vai escolhendo o próximo, que chegou de acordo com o tempo de chegada de cada aplicação, né? O tempo de submissão de cada aplicação, tá? Ele escolhe quem é o próximo que chegou, né? Para rodar, certo? Quem é o primeiro que chegou, daquela fila, quem é o primeiro que chegou, ele é o próximo, igual um caixa de supermercado. É muito simples, é fácil de entender, a gente precisa de uma única estrutura de dados, que é uma fila de processos prontos, que vai ficar ali, né, para ser executado. Mas será que isso é eficiente? Imagine que a gente está aqui e que esse processo aqui, né, nesse caso aqui, a gente está com um bom mix, ó, a gente tem 5 processos, né, esse aqui que é limitado por entrada e saída, CPU, né, o que é que pode acontecer quando a gente está, de fato, implementando um sistema desse, né, se eu escolho um processo que é muito limitado por entrada e saída, eu posso, por exemplo, escolher eu, como implementador desse algoritmo, eu posso escolher que quando esse processo bloquear, eu vou botar esse outro para rodar, tá? Porque esse aqui bloqueou, eu não quero que a CPU fique vaga, eu vou botar esse outro para rodar. Se esse aqui também bloqueia, esse aqui não terminou ainda, eu posso escolher esse outro para rodar, tá? Isso pode acontecer, tá? Isso não quer dizer que é preemptivo, é só que quando eu fui implementar esse sistema, eu decidi realizar a implementação dessa forma. Ou eu posso decidir que não, que se esse processo aqui ele bloqueou para entrada e saída, eu vou simplesmente esperar que essa operação seja concluída e quando ele desbloquear, ele volta a rodar aqui nessa CPU, tá? É,
Então, esse tipo de sistema é muito simples, né? Se vocês têm alguma dúvida, é uma coisa bem simples, né? O escalonador, ele não tem tanto trabalho, não, certo? E aí, como é que a gente calcula, né, aquelas métricas que eu falei que são importantes para esse sistema, tá? Lembra dessas métricas, né? Vazão e tempo de retorno. Então, imagine que esses três processos chegaram quase na mesma hora, tá? Por questão de 1 milissegundo. Esse aqui chegou, aí, sei lá, 1 milissegundo depois chegou esse, 1 milissegundo depois chegou esse. Então, eles estão na fila aqui, nessa ordem, tá? Eles estão na fila de processos prontos, nessa ordem aqui. Processo P0, esse processo P0, esse tipo de sistema, geralmente, recebe aplicações em que a gente sabe mais ou menos o tempo que ela leva para executar, certo? Isso é uma coisa comum para esse tipo de sistema, tá? É uma pessoa que todo dia vai mandar para lá um simulador para ver a quantidade de chuva na semana que vem. Toda semana faz isso, toda semana faz isso. Então, aquele usuário tem uma noção muito boa de quanto tempo leva para executar essa aplicação dele, tá certo? E aí é esse tempo que a gente está usando aqui. Então, vamos supor que esse primeiro processo, ele leva 18 unidades de tempo para concluir. Esse segundo aqui, P1, leva 12 unidades de tempo e o terceiro, 6 unidades de tempo, tá? Quando a gente vai calcular o tempo médio de retorno, como eles chegaram mais ou menos na mesma hora, tá? A gente vai imaginar que a gente vai negligenciar esse 1 milissegundo aí de diferença de tempo aqui e vai calcular o tempo médio de retorno, tá? Se a gente vai executar o primeiro que chegou primeiro, o segundo que chegou em segundo e o terceiro que chegou em terceiro, como o algoritmo diz, né? Então, o primeiro processo, né, ele terminou, né, o tempo de retorno dele foi 18. Ele chegou, vamos supor que a CPU estava vaga, estava ociosa, ele chegou, ele já foi escalonado para ser executado, e como ele leva 18 unidades de tempo para ser concluído, o tempo de retorno dele foi 18. Esse processo verde aqui, P1, tá? Ele, na verdade, qual é o tempo de retorno dele? Ele levou 18 unidades de tempo em espera, né? Ele ficou numa fila de espera por 18 unidades de tempo. Depois ele processou por 12 unidades de tempo. Então, ele ficou 30 unidades de tempo, né? O tempo de retorno desse processo é 30 unidades de tempo. E esse processo P2 aqui, tá? Que foi o último que chegou, o que estava por último na fila, ele esperou as 18 unidades de tempo do primeiro processo, as 12 unidades de tempo do segundo processo, e depois processou por 6, ou seja, ele ficou 30 unidades de tempo na fila e processou por 6 unidades de tempo, tá? A gente calcula o tempo médio de retorno, tá? A gente tem o tempo médio de retorno por processo, né? 18 para P0, 30 para P1 e 36 para P2. Mas se a gente quiser o tempo médio, a gente soma todos esses tempos de retorno, tá? E divide pelo número de processos, tá? Então, a gente teve tempo médio de retorno aqui nesse caso, foram 28 unidades de tempo. E qual é a vazão? Tá? A vazão é a quantidade de processos que a gente finaliza, né, que aquele sistema conclui por unidade de tempo. Nesse caso aqui, em 36 unidades de tempo, ele executou 3 processos, né? Nos primeiros 18 foi esse processo, depois de 18 unidades de tempo, passou 12 executando esse segundo processo aqui, e depois, quando concluiu esse, passou mais 6 unidades de tempo executando o processo P12. Então, foram 36 unidades de tempo executando 3 processos. A vazão vai ser 3 sobre 36, ou seja, é um sistema que conclui 0,08 processos por unidade de tempo, ok? Aqui é mais para exemplificar para vocês como é que a gente calcula essas métricas. Agora, imagine uma situação parecida, tá? Outro exemplo aqui. A gente tem o processo 0 chegou no tempo de chegada 0, o processo 1 chegou no tempo de chegada 2, e o processo 2 chegou no tempo de chegada 5, ou seja, eles não chegaram imediatamente, né, um atrás do outro, tá? Então, o tempo de retorno do primeiro processo continua 18, do segundo, né, ele não esperou 18 unidades de tempo, ele esperou só 16, né, porque ele chegou no tempo 2, esse aqui já estava rodando, já fazia 2 unidades de tempo que esse aqui estava rodando, até que esse aqui chegou. Então, ele esperou 16 unidades de tempo e depois rodou por 12, tá? O tempo de retorno dele vai ser 28.
E esse aqui, o último, né, ele chegou no tempo 5. Ou seja, esse aqui já estava rodando a 5 unidades de tempo quando ele chegou. Então, ele não esperou as 18 unidades de tempo aqui. Ele esperou 18 menos 5, tá? 13 mais 12, 25 unidades de tempo aqui, ele esperou até que ele começou a rodar, tá? Então, a gente tem o tempo de retorno desse processo ficou 18, o desse aqui ficou 28, e o desse aqui ficou 31. Né? Ele esperou 25 unidades de tempo e rodou por 6, 31, tá? No caso, esse último, professora, Ah, não teria que tirar o 5 do... tanto Porque faz, né? o 12 iniciou no mesmo momento que o 18, É, né? a ordem dos fatores não muda aqui não, né? É só para mostrar para vocês que ele não espera 18 mais 12. Ele espera 18 mais 12 menos o 5, porque ele só chegou no tempo Ah, 5, entendi. tá? Subtrai do total. Foi mais ou menos essa a intenção. Então, aqui, né, quando a gente soma esses tempos de retorno e divide por 3, a gente vai ter um tempo de retorno médio de 25,67 unidades de tempo. Já a vazão permanece a mesma, né, em 36 unidades de tempo, né, que é o tempo desde que esse primeiro processo chegou até que esse último processo foi concluído, né, em 36 unidades de tempo a gente conseguiu processar, terminar 3 processos, então a vazão continua a mesma, certo? Aí, existe uma forma de melhorar esse algoritmo, tá? Eu falei para vocês que para esse tipo de sistema é comum que a gente saiba, a gente tenha uma estimativa muito boa do tempo que aquela aplicação leva para ser concluída, tá? Então, imagine que quando o usuário submete aquela aplicação, ele já informa, essa aplicação roda em 5 horas, essa aqui roda em 18 horas, essa roda em 12, essa roda em 6 horas, certo? Então, o usuário informa aquilo. Ou o sistema, de alguma forma, esse tipo de aplicação é comum que seja executada uma vez por semana, uma vez por dia, ou várias vezes por dia, tá? São aplicações que são executadas frequentemente. Então, o próprio sistema pode, de alguma forma, manter uma estatística aí do tempo que cada aplicação dessa levou, né? Tem um identificador aí qualquer, e ele vai manter essa estatística, o próprio sistema, o usuário pode informar, ou as duas coisas, enfim. Isso depende de como é que isso foi implementado. Mas imagine que agora essa é uma informação que o escalonador tem, tá? Seja porque ele próprio mantém essa informação, ele vai ao longo do tempo aprendendo sobre isso, seja porque o usuário informou as duas coisas, tá? Então, quando a gente tem essa informação de qual é o tempo que cada aplicação leva para ser executada, a gente pode modificar a disciplina, a gente chama isso de disciplina, tá? Quando a gente fala em teoria das filas, tem a disciplina de ordenação daquela fila, tá? Quando a gente, numa fila de supermercado, a disciplina de uma fila de supermercado sempre é o primeiro a chegar, é o primeiro a ser servido, tá? Que em inglês é first come, first served, por isso que é FSFC, tá certo? Mas a gente pode ter uma disciplina diferente dessa, dependendo do tempo que cada aplicação leva para rodar. Percebam aqui, deixa eu botar aqui que fica mais claro ainda de ver. Percebam aqui nesse exemplo, certo? Essa primeira aplicação que chegou, ela é a maior de todas, concordam? Ela leva 18, vamos supor que a unidade de tempo é hora, 18 horas para ser concluída. Se ela é a primeira a ser executada, vocês concordam que ela vai influenciar bastante o tempo de espera das próximas? Porque essa coitadinha aqui que chegou logo depois dela, ela vai ter que esperar 18 horas necessariamente para poder rodar, né? E essa aqui também, né? Essa que é a menorzinha de todas, tem que esperar 30 horas para poder executar por apenas 6 horas. Será que se a gente modificar a disciplina de ordenação dessa fila de processos prontos, a gente melhora esse tempo médio de retorno? Se a gente pegar e ordenar, não pelo primeiro que chegou, não pelo tempo de chegada, mas pelo menor processo primeiro, será que a gente melhora o tempo médio de retorno? O que é que vocês acham? Faz sentido isso?
Então, se eu tenho uma fila com esses três, em vez de processar esse aqui que chegou primeiro, eu vou processar esse aqui, ó. Em 6 unidades de tempo, eu já concluo ele. E já vou processar esse outro. Aí, em 18 unidades de tempo, eu já concluo esse aqui, e aí sim vou processar esse grandão aqui, tá? O que é que vocês acham desse novo algoritmo? O que é que vai acontecer? Hum? Alguma ideia? Vocês concordam que o tempo de Desculpa, espera, professora, repete a pergunta, por favor. o que é que vai acontecer com o tempo médio de retorno para esse novo algoritmo? Vai ser melhor ou pior do que esse aqui? Eu vou executar primeiro a menor tarefa. A menor aplicação vai ser sempre escolhida para ser executada. Eu creio que vai ser melhor porque ele vai executar ela, finalizar e tirar ela da fila. Ela não vai ter que ficar esperando tanto tempo para poder ser Então, o executada. tempo, certamente, tipo, essa aqui, que o tempo de retorno dela, né? Para esse algoritmo aqui, primeiro a chegar, primeiro a ser servido, o tempo de retorno dela tinha sido 36, ele passa a ser 6. O tempo de retorno de P1, que antes tinha sido 30, vai passar a ser 18. Agora, o tempo de retorno dessa grande aqui, que tinha sido 18, vai passar a ser 36. Isso é justo? Pergunta. Levando em conta que ela é um processo mais longo, faz sentido. Concorda? Se eu vou executar por muito tempo, vou usar os recursos por muito tempo, faz sentido que eu espere um pouco mais, né? Já que eu vou usufruir muito mais do que os outros, E isso na questão né? hipotética da gente estar trabalhando de um sistema com uma única CPU, né? Porque Isso, é geralmente, como a claro. gente vai ter um É, multicore, essa daí de 18 vai estar em segundo plano, rodando em alguma é outra, mas, com alguma mas outra não CPU. necessariamente. Porque, às vezes, porque é como se fosse tipo Tangram aqui, tá? Eu tenho, sei lá, 64 núcleos. Se essa de 18 pedir 60, a de 12 pedir 30 e a P2 pedir 20, eu não posso rodar as três ao mesmo tempo. Porque quando a gente usa esse tipo de sistema, a gente diz quantos núcleos a gente vai usar, tá? Entendi. A gente não usa só um, tá? Até porque esse tipo de aplicação geralmente é uma aplicação paralela, que usa múltiplas threads, essas threads se comunicam em geral umas com as outras, tá? Não é uma aplicação assim tão simples, não. E aí a gente diz quantos núcleos a gente vai precisar, né? Quanta de memória vai precisar. Então, aquele supercomputador, ele vai ser grande parte dele vai ser reservado para rodar essa aplicação, tá? Não necessariamente eu consigo rodar todas ao mesmo tempo, tá? Mas, claro, aqui o que a gente está vendo, para simplificar, só para dar uma ideia para vocês, da racionalidade, né, do que está por trás das decisões dos algoritmos, a gente está falando de um só, mas eu concordo com você que no mundo real, se a gente estiver tratando de um supercomputador, vão ser muitos, tá? Então, isso é um outro algoritmo, tá? Que a gente chama de tarefa mais curta primeiro. Continua sendo não preemptivo, ou seja, é um algoritmo que uma vez que ele decide que o processo A vai ser executado, ele não vai ficar interrompendo o processo A para poder executar um outro processo e alternar nessa execução, tá? Continua sendo não preemptivo e presume que esses tempos de processamento são conhecidos. Quando a gente ordena essas tarefas pela menor, o que acontece é que os tempos de espera das tarefas menores, eles vão diminuir. E o tempo de espera das tarefas maiores vai aumentar, porque se eu sempre dou preferência a executar as menores, tá? As maiores vão ficar sempre no fim da fila, tá? E aí elas vão esperar mais, o que parece justo, já que elas usam mais os recursos por mais tempo. Mas, quando a gente está falando de um algoritmo que é offline, a gente não tem problema, né? Offline é aquele algoritmo que ele já sabe antecipadamente quais são as aplicações que têm que ser executadas e ele faz um planejamento de execução com base nessas aplicações. Tá? Então, aqui nesse exemplo, por exemplo, a gente tem
4 aplicações a serem executadas, tá? Aqui em cima é o tempo que cada uma precisa para ser concluída. Então, essa aplicação A precisa de 8 unidades de tempo, aplicação B, 4, C e D, todas precisam de 4, tá? Sem ordenar, a gente tem um tempo médio de retorno de 14, né? Porque a gente tem, a aplicação A tem um tempo de retorno de 8, a B, 8 mais 4, né, 12, a C, a gente tem 8 mais 4 mais 4, 16, e a D vai ser 20, 8 mais 4 mais 4 mais 4, tá? Esse tempo aqui da maior aplicação, ele vai ser considerado como tempo de espera de todas as outras, o que vai aumentar o tempo de retorno de todas elas. Se a gente ordena, né, já que a gente sabe que a gente só tem essas 4 aplicações para rodar, tá? E a gente ordena essa fila aqui, de forma que as menores executam primeiro. Então, o tempo de espera dessas aplicações aqui, esse tempo aqui de espera da primeira aplicação que foi executada, ele vai, aliás, tempo de espera não, o tempo de execução dessa primeira aplicação, ele vai influenciar no tempo de resposta de todas as outras, né, porque é um tempo de espera para essas outras. Se ele é um tempo menor, diminui o tempo de espera para elas. Agora, para essa aplicação maior, realmente, o tempo de espera dela vai ser maior, porque ela vai ficar com menos, ela vai ficar lá para o fim da fila, porque ela é maior, tá? Mas quando a gente ordena dessa forma, o tempo médio de retorno cai para 11, tá? Esse aqui primeiro, em 4 unidades de tempo termina, esse aqui em 8, C termina em 8, D termina em 12, e esse A é que termina em 20. E aí cai para 11 esse tempo médio de retorno. Então, só pelo fato de você ordenar a fila de forma diferente, tá? Então, assim, esses algoritmos de escalonamento, basta que você use um pouquinho a criatividade e pense um pouco mais, ou use uma métrica diferente, uma informação a mais, que traga uma certa inteligência para o seu algoritmo, e você já tem resultados diferentes, tá? Existe também, como eu falei, né, em geral, esses sistemas em lote, eles são não preemptivos e eles são offline, né? Mas, isso aqui é só o que a gente já viu, aquele exemplo que a gente viu. Tá, vamos ver aqui. Aquele exemplo que a gente estava vendo, né? P0, 18, P1, 12, P2, 6. Se a gente pensar nessa resposta mais curta primeiro, a gente teria, o primeiro a ser executado seria esse daqui de 6, né, unidade de tempo, depois o de 12, depois o de 18, tá? O tempo médio de retorno cairia para 20 unidades de tempo, que enquanto antes eram 28 unidades de tempo. Já a vazão não vai mudar, né? Porque eu precisei dos mesmos 36 unidades de tempo para executar os 3 processos, né? Então, a vazão não muda. O que muda é o tempo de retorno aqui, quando a gente muda a disciplina dessa fila, tá? E para a gente concluir os sistemas em lote, a gente vai falar um pouquinho sobre esse outro tipo de sistema que é parecido com esse último que a gente viu, tá? A tarefa mais curta primeiro, mas considera que uma nova tarefa pode chegar, tá? Porque a tarefa mais curta primeiro considera um sistema offline, que é como eu falei para vocês. Ele já sabe quais são os processos que eu quero rodar e faz o planejamento para aquele conjunto de processos, tá? Imagine agora que a gente tem um sistema online, tá? Eu tenho um supercomputador que vai recebendo as requisições dos usuários a qualquer momento, tá? Não tem uma hora específica para receber todas e dali faz o planejamento do resto do dia, digamos assim. Qualquer hora do dia, o usuário pode enviar uma aplicação para executar lá naquele sistema, tá? Mas a gente continua mantendo, né, conhecendo o tempo de execução dessas aplicações que são submetidas para executar nesse sistema, tá? O nome desse algoritmo é o menor tempo restante primeiro, ok? Então, a diferença desse algoritmo que a gente acabou de ver é que ele é um algoritmo online, ou seja, a qualquer momento pode chegar uma nova aplicação. E aí, dessa forma, é possível que a gente até tenha algum nível de preempção, porque se uma aplicação muito pequena chegar, pode ser que ela preempte uma muito grande que esteja sendo executada, para que ela termine logo e já retorne para o usuário, certo? Vamos ver um exemplo para ficar mais claro.
eu tenho esses processos aqui, A, B, C, D, tá? A, B e C chegaram, sei lá, praticamente na mesma hora, tá? A, B e C. E D chegou 2 unidades de tempo depois, ok? Então, eu tenho essa possibilidade de processos que chegam depois, que enquanto que aqui, nesse algoritmo tarefa mais curta primeiro, não existe isso de um processo chegar depois, tá? O algoritmo já sabe todos os processos que ele tem para planejar a execução e planeja aquela execução. Aqui, no menor tempo restante primeiro, tá? O algoritmo planeja a execução do que tem ali, né, dos processos, das submissões que já chegaram, mas um outro processo pode chegar, tá? Uma nova submissão pode chegar. E aí, quando uma nova submissão chega, o algoritmo pode replanejar o seu escalonamento, ok? Aí, como é que acontece, né? Nesse contexto que a gente já viu, tá? A gente tem esses 4 processos, só esse processo D que chegou depois, né? Então, o algoritmo já tinha se planejado para executar esses 3 primeiros. Ele tinha esse processo A, né, ele tinha, já que é o menor tempo restante primeiro, né, e aqui são os tempos que os processos precisam para terminar, e ninguém executou nada ainda, então ele tem uma fila de processos prontos, ele vai primeiro executar o C, que tem 4 unidades de tempo, depois o B, e depois o A, né, ele ordenou dessa forma a fila. E aí, vamos aqui, só para a gente entender, é como se cada setinha dessa foi uma unidade de tempo que passou, tá certo? E considerando a simplificação de que é como se fosse uma única CPU. Então, ele vai, depois que passa uma unidade de tempo, ele vai aqui, né? Esse processo aqui, precisava de 4 unidades de tempo para terminar, ele foi processado por unidade de tempo, agora ele precisa de 3, então o tempo restante para ele terminar é 3. E os outros que não executaram nada ainda, continuam 5 e 8, tá? Mais uma unidade de tempo passou. Então, esse processo aqui, que é o processo C, tá? Ele agora vai passar a ter, o tempo restante dele é de 2 unidades de tempo, e os outros processos 5 e 8. Nesse momento aqui, chegou esse processo D, né? Porque ele não chegou 2 unidades de tempo depois, né? Que os outros processos começaram. Então, quando esse processo D chegou, ele veio para a fila também de processos prontos. Aí ele veio para essa posição. Vamos supor que o desempate aqui é quem chegou primeiro. Então, como esses 2 processos, né, o C e o D, os 2 tinham tempo restante de processamento de 2, tá? O processo C ficou na frente porque ele tinha chegado antes. É justo. Então, aqui a gente tem a nova fila de processos prontos, né? O C, o D, o A e o B. Note que esse processo aqui chegou depois, que era algo que aquele algoritmo anterior não permitia, tá? E aí a gente continua o processamento, né? Esse processo D, agora depois de uma unidade de tempo, só precisa de uma unidade de tempo para terminar, e depois ele termina, tá? Então, esse processo terminou, a gente tem essa fila agora de processos prontos, que aqui é o D, o B e o A, né? O processo A, e agora o C terminou, tá? O C terminou em 4 unidades de tempo, que era exatamente o que ele precisava para processar, e agora o sistema continua processando essa fila, tá? Aqui eu não vou ler, né? Só a cada unidade de tempo vai diminuindo aqui o tempo restante para aquele processo terminar, né? Então, esse processo D, né? Ele terminou aqui, depois de 2 unidades de tempo, já que ele só precisava de 2 unidades de tempo, ele terminou em 6 unidades de tempo, isso é o tempo de retorno dele, tá? E o algoritmo continua, né, escalonando os outros processos que estavam lá na fila, tá? Com isso, a gente tem esses tempos de retorno, né? 16 para o processo A, que era o processo maior, então ele teve um tempo de espera maior, 8 para o processo B, 4 para o processo C, que esse aqui foi o primeiro que executou, não esperou nada, e 6 para o processo D, tá? Então, aqui é só uma modificação daquele algoritmo menor job primeiro, de forma que a gente permita um sistema de escalonamento online, né, que os processos podem chegar a qualquer momento para entrar, né, naquela fila de execução. Ok? Beleza até aqui, pessoal?
Eu vou começar a conversar agora, então, sobre o escalonamento de sistemas interativos, ok? Aqui já é outro tipo de sistema diferente, tá? A gente vai falar agora sobre sistemas mais parecidos com esses de propósito geral que a gente usa, né, como nossos computadores pessoais, tá? São sistemas que têm uma característica muito forte, que tem um usuário interagindo com aquele sistema, né? Tem um usuário que abre um terminal para ver, sei lá, executar um top, ver o que é que está rodando. Tem um usuário que abre um browser e vai navegar na internet, ou um usuário que abre um editor de texto e vai editar um texto, ou que vai abrir uma IDE para programar, né, no nosso caso, de programadores, tá certo? Então, tem um usuário interagindo. Então, é importante que o usuário tenha um tempo de resposta adequado, né? Ninguém vai gostar de, eu vou abrir o Eclipse. Aí eu vou abrir o Eclipse, eu vou passar 2 horas esperando para o Eclipse ser aberto. Aí eu vou ficar lá 2 horas esperando. Ninguém vai gostar, né? De passar tanto tempo assim esperando alguma coisa. Vixe, o que eu fiz? Então, a gente acaba aguardando, né, daquele sistema, a gente espera que para cada vez que eu interajo com aquele sistema, que ele me responda o mais rápido possível, né? Eu estou editando um texto, né? Então a gente escreve, 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 às vezes até dá uma travadinha, né? Aí de repente aparece lá o texto e o cursor lá piscando, dizendo, ó, você pode escrever mais, eu estou pronto para receber mais coisa, né? Então isso é o tempo de resposta daquele sistema para mim, tá? Então, essa métrica, tempo de resposta, né, que é o tempo que o sistema leva para responder a uma interação com o usuário, que não é mais para executar uma aplicação completa, né, porque agora o uso é por interação, né, eu abro um editor de texto, aí digito um pouquinho, vou digitando, eu estou interagindo com o sistema à medida que eu vou editando e vou vendo lá aparecer no monitor o que eu estou digitando, tá? Ou uma IDE, né? Ou um terminal, eu abro um terminal e vou digitar lá comandos. Eu espero, tudo bem que nesse caso eu espero que aquele comando seja executado, mas eu vejo a resposta lá no terminal daquilo que eu estou fazendo, certo? Então, isso é um tempo de resposta que tem a ver com essa interação. Tá? O usuário interage e espera a resposta para aquela interação específica, e claro que a gente quer que essa resposta seja rápida. Tá? Ao mesmo tempo, a gente, como usuário desse tipo de sistema, a gente tem uma certa noção de proporcionalidade, ok? Então, é bom que esses sistemas, que eles atendam a essa noção de proporcionalidade. Então, por exemplo, um usuário, né, a gente, né, o que é que vocês acham que vai ser mais rápido? Abrir um terminal ou abrir o Eclipse? O que é que vai ser mais rápido? Abrir um terminal, claro, né? Então, a gente tem essa noção e a gente espera que essa expectativa da gente seja atendida, tá? Então, assim, quando a gente fala que a gente quer tempo de resposta muito rápido, né, a gente quer tempo de resposta, na verdade, que obedeça essa proporcionalidade. Eu topo esperar, sei lá, 20 segundos para abrir o Eclipse, mas eu não topo esperar 20 segundos para ver a palavra top digitada no terminal, para poder eu clicar em enter e mandar executar aquilo ali, tá? Porque eu sei que digitar top no terminal é muito mais rápido do que abrir o Eclipse, certo? Então, essas métricas, elas são geralmente observadas pelos usuários quando a gente está falando desses sistemas interativos, certo? Um algoritmo muito, muito simples. O mais simples que a gente pode imaginar é chamado de round robin, tá? É um chaveamento circular. Ele simplesmente pega aquela fila de processos prontos e faz e organiza essa estrutura de dados, né? Porque eu já falei, né, que a gente precisa de uma estrutura de dados para manter as informações dos processos que estão prontos, para que o escalonador possa escolher um deles, né? Então, imagine que você mantém uma fila circular
desses processos prontos. E o escalonador vai só pegando o próximo, 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 próximo. Chegou um novo, você coloca lá no fim dessa fila, em algum lugar dessa fila, e o escalonador vai sempre pegando o próximo, né? Como se fosse aqui essa brincadeira, né? A bola tá com esse, vai para o próximo da fila, essa menininha aqui joga para esse rapazinho, esse aqui joga para esse joga de volta para esse, tá? Imaginando que essa bola é o processo usando a CPU, é simplesmente alternar, né, o uso da CPU pelos processos que estão prontos, organizados nessa fila circular, tá? Uma característica muito importante, né, que já deve estar clara, a gente já conversou sobre isso para vocês aqui, para esse tipo de sistema interativo, faz sentido que o escalonador seja não preemptivo? Faz sentido um escalonador não preemptivo? O que é que vocês acham? Fiquei na dúvida. Ficou na dúvida? Como repetir? Um escalonador não preemptivo, ele decide assim, vou rodar o eclipse dela. E depois ele não vai interromper o eclipse para rodar meu browser, não. Não, Ele vai sim, eu deixar digo lá a o outra eclipse. parte do A minha escalar. pergunta faz sentido que esse escalonador de sistemas interativos seja não preemptivo? Não, Não faz sentido, não é? não. Por que não faz sentido? Porque a partir do momento que o sistema é interativo, ele pode receber uma entrada, uma solicitação para fazer algum outro processo. E se o escalonador não é preemptivo, ele não vai interromper o que ele está fazendo e vai deixar o usuário Exatamente, esperando. Vai ser um exatamente, desperdício. exatamente. Então, para sistemas interativos, todo escalonador vai ser preemptivo, ao contrário dos sistemas em lote, né, que, em geral, eram não preemptivos. Agora, a gente tem escalonadores sempre preemptivos, para permitir que vários processos possam alternar no uso da CPU, certo? Faz sentido para sistemas interativos que o escalonador opere offline, ou seja, você acorda, vai usar seu computador, aí você já abre aqui todos as aplicações que você quer usar, caso contrário, se você não abrir antes das 7 da manhã, você já não consegue mais rodar aquilo ali. Faz sentido? Também Que não. seja offline, não faz sentido, tá? Então, para esse tipo de sistema interativo, os escalonadores são sempre preemptivos, né, para permitir que muitos processos possam progredir de forma paralela ou pseudo-paralela. E também eles são online, de forma que a qualquer momento uma nova aplicação pode ser aberta, né? Um novo processo pode chegar aí nessa fila de processos prontos, tá certo? E aí aqui a gente tem uma escolha a fazer quando a gente está falando de um algoritmo que é preemptivo, tá? Quando a gente tem um algoritmo que é preemptivo, a gente já conversou sobre isso, a gente vai só reforçar aqui, o sistema operacional precisa definir de quanto em quanto tempo ele interrompe um processo para escolher outro para executar. Lembram que o nome disso é um quantum, ou uma fatia de tempo, ou time slice, certo? O sistema operacional para tratar essa interrupção. É uma interrupção do relógio, e o escalonador vai ser chamado para decidir quem é o próximo processo que vai ganhar a CPU, tá? Isso vai acontecer de tempos em tempos, tá? Vai acontecer sempre que um quantum termina e essa interrupção de relógio ocorre, ou sempre que um processo é bloqueado e o escalonador do processo é chamado para escolher um outro processo, tá? Então, cada processo, ele tem essa fatia de tempo que ele vai rodar, que geralmente é uma fatia fixa de tempo, tá? E aí, o projetista do sistema operacional, ele precisa decidir quanto tempo é esse. Aí vamos pensar um pouquinho. Se a gente escolher esse tempo, né, até que uma interrupção de relógio vai ocorrer e chamar o escalonador de novo, vamos supor que isso é um tempo muito grande, sei lá, 10 minutos.
Isso é uma boa decisão. Se uma aplicação começa a rodar, né, ela só perde a CPU, ou se ela bloquear, se for uma aplicação que é limitada por CPU, ela pode nem bloquear, ela vai rodar por 10 minutos, e só depois disso o escalonador vai ser chamado para escolher uma outra aplicação. O que vocês acham? É preemptivo, né? É preemptivo, porque depois de 10 minutos ele vai interromper aquela aplicação e vai botar outra para rodar. Mas o que vocês acham de ser 10 minutos, esse quantum? Acho que é um Acho bom, longo, longo, né? longo Muito demais. longo. Então, se é um quantum muito longo, né, tem uma coisa boa. A mudança de contexto, né, toda vez que o escalonador é chamado e ele decide mudar o processo que está na CPU por outro, tá? Era o processo A que estava lá rodando. O escalonador foi chamado, né, ocorreu uma interrupção de relógio, o escalonador foi chamado e decidiu que é o processo B agora que deve executar. Então, o contexto do processo A precisa ser salvo, lembram? E o contexto do processo B precisa ser restaurado. A gente chama isso mudança de contexto. Essa mudança de contexto, ela é um custo do escalonador, né? Do escalonador ser preemptivo, né? Porque se ele não fosse preemptivo, eu não precisava ficar mudando o contexto. Como ele é preemptivo, toda vez que ele decide interromper um processo e escolher outro processo para ser executado, vou precisar realizar a mudança de contexto, que é um custo de escalonamento, tá? Se esse quantum é muito longo, eu vou ter menos mudanças de contexto, concorda? Concorda, sim ou não? Vixe, todo mundo dormindo, Júnior. Se esse tempo é muito longo, Gabriel respondeu aqui no chat, a gente vai ter poucas mudanças de contexto, o que diminui o custo, não é, do escalonamento. Mas isso é muito ruim para o tempo de resposta. Já imaginou a gente tá no terminal, aí o terminal perdeu a CPU para, sei lá, o iMovie, e aí agora o iMovie vai rodar por 10 minutos renderizando alguma coisa, até que que eu ganhe novamente a CPU para rodar o que eu preciso rodar no meu terminal. Então, para o tempo de resposta, isso é muito ruim. Já para o custo do escalonamento, é muito bom. Mas não parece ser bom, né? Quando eu tenho um quantum muito grande, vai acontecer isso. A gente vai influenciar esse tempo de resposta de forma muito negativa. E até a proporcionalidade também, né? Porque eu posso ter que esperar muito, né? Por uma resposta de uma interação que eu esperava que fosse muito rápida. Ok? Vocês entendem isso? E agora, se a gente for para o outro lado, né? Vamos pensar agora de forma bem exagerada, porque 10 minutos foi bem exagerado da minha parte, só para vocês entenderem melhor. Vamos pensar bem exagerado do outro lado. E se esse quantum for bem pequenininho? Vamos supor que uma mudança de contexto leva 1 milissegundo, ok? E aí eu escolho um quantum de 1 milissegundo. Então, eu escolho um processo para rodar, ele roda por 1 milissegundo, e o escalonador já é chamado para escolher outro processo, e aí ele precisa de mais 1 milissegundo para fazer essa mudança de contexto, e esse outro processo roda por 1 milissegundo, depois 1 milissegundo de mudança de contexto, e assim sucessivamente. O que é que vocês acham desse sistema? Vocês comprariam um sistema desse? Em termos de tempo de resposta, isso é bom? Faz muito sentido, não. Em termos de tempo de resposta, é bom, concorda? Eu concordo que não faz sentido, certo? Mas, em termos de tempo de resposta, isso é bom, ok? Porque ele vai ser muito responsivo, né? Porque ele vai alternar de uma aplicação para outra muito rápido e vai ser bacana nesse aspecto. Por outro lado, a gente tem um sistema que passa mais da metade do tempo executando SO. Não é isso? Vocês concordam?
Porque a mudança de contexto é SEO, fora as outras coisas que o SEO vai ser chamado, para chamada de sistema, para tratamento de interrupções, né? Então, é um sistema que passa muito mais tempo executando o SEO do que as aplicações de usuário. Isso é um sistema eficiente para vocês? Do ponto de vista do usuário, não. Não, né? Então, a escolha desse quantum deve ser algo muito bem pensada, porque isso é um dos trade-offs mais... Trade-off é esse negócio, né? Se eu escolho um negócio muito grande, melhora um certo aspecto, né? Mas piora outro aspecto, né? Nesse caso aqui, um tempo de um quantum muito grande, né? Melhora em termos de custo, porque eu tenho menos mudança de contexto, mas piora em termos de tempo de resposta e proporcionalidade, porque eu posso demorar muito para que aquela interação do usuário seja respondida, porque eu estava executando outros processos, né, outras coisas. Por outro lado, se eu tenho um quantum muito pequeno, eu aumento muito o custo, né? É bom em termos de tempo de resposta, em termos de proporcionalidade, mas eu aumento muito o custo desse escalonamento, tá? Então, toda vez que a gente tem uma situação dessa, né, que é quando a gente escolhe algo de uma determinada forma, melhora um determinado aspecto, mas piora outros, e aí se eu for escolher de uma forma oposta, melhora um e piora outro, a gente diz que a gente tem um trade-off, certo? E em sistemas operacionais isso acontece o tempo todo. Isso aqui é um trade-off, e o projetista precisa decidir quem é o quantum. E aí, como quase tudo no SEO, ele vai ser um quantum nem muito longo, nem muito pequeno, para tentar minimizar o overhead, mas sem prejudicar o overhead, que é o custo, né, dessa mudança de contexto, mas sem prejudicar o tempo de resposta e proporcionalidade, tá? E aí, nos sistemas atuais, isso fica em torno de entre 20 e 100 milissegundos, o quantum, tá? Então, toda vez que uma aplicação vai rodar, ela vai rodar por, sei lá, 80 milissegundos, 100 milissegundos, até que ela vai ser interrompida, e o escalonador vai escolher outra aplicação para ser executada, porque o quantum é mais ou menos nesse intervalo entre 20 e 100 milissegundos, por conta de tudo isso que a gente discutiu aqui, tá? Porque é, um, é, um, é uma escolha boa, tá? Para minimizar mudança de contexto, mas ao mesmo tempo sem prejudicar o tempo de resposta e proporcionalidade, certo? Claro que isso pode mudar, né, ao longo do tempo, as aplicações mudam, as estruturas podem mudar, os algoritmos podem mudar, e isso pode ser revisto, tá? Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando de como é hoje, tá? Da escolha que é feita hoje. Nada impede que daqui a 20 anos seja diferente disso, tá? E aí, se a gente... não vai dar mais tempo, não. Deixa eu parar aqui minha gravação, que eu vou só falar para vocês uma coisinha final aqui.